Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre o tema do perdão, sobre a reconciliação, o perdão das ofensas. E para tal, nós vamos iniciar com a nossa oração. Nesse momento, que Jesus possa amparar o lar de cada um que está aqui nos assistindo, nos acompanhando, a todos os lares que necessitarem da luz de Deus, de Jesus. Nesse momento, que as nossas reflexões de hoje possam fazer sentido, possam ajudar aqueles que nos assistem, aqueles que nos acompanham, e onde houver necessidade de nossa mensagem, que ela possa ir. Agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus, o amparo e a proteção que já tem nos dado. Que assim seja. Então vamos lá, nós vamos falar sobre a reconciliação, o perdão das ofensas. E quando a gente procura este tema no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E antes de a gente falar sobre o que o próprio Evangelho nos traz, eu vou ler para vocês um textinho que é desse livro do Vivendo o Evangelho, volume 1, que vai trazer referente a este capítulo o seguinte texto. Chama Perdoe. A terra perdoa a tortura do arado e torna-se fonte de alimentos. O ferro perdoa a tortura do cadinho e torna-se aço resistente. O diamante perdoa a tortura da lapidação e torna-se gema preciosa. O mármore perdoa a tortura do cinzel e torna-se escultura primorosa. A pedreira perdoa a tortura da marreta e torna-se pedra útil. A lama perdoa a tortura do oleiro e torna-se cerâmica admirável. A madeira perdoa a tortura da serra e torna-se móvel apreciado. O tecido perdoa a tortura da tesoura e torna-se roupa formosa. O ouro perdoa a tortura dos ourives e torna-se joia nobre. O prego perdoa a tortura do martelo e torna-se apoio da segurança. Então, se a gente refletir sobre as inúmeras possibilidades do perdão e a gente pensar em todas esses elementos da natureza, né? Terra, ferro, diamante, pedra, lama, madeira, o quanto elas passam por situações que precisam se modificar para se tornar algo bem melhor. Então, se elementos como esses podem se transformar, por que não nós humanos, seres inteligíveis, seres aprendíveis, porque a gente consegue, tem capacidade de aprendizado, a gente não possa conseguir modificar as nossas tendências, reconciliar, perdoar, amar ao próximo. Então, para isso, nesse capítulo, a gente precisa lembrar de que Jesus falava da questão do quantas vezes devo perdoar aos meus irmãos. Lembrando, não perdoar só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E perdoar aos nossos irmãos assim como eu devo me perdoar. A gente também deve se perdoar. E o perdão não pode ser um termo vão. Então, não é aquele só dos lábios, né? Só falar por falar, como uma criança que está no início do seu aprendizado. Lá que ele começa a pedir desculpa pelas coisas que a mãe ensina, o pai ensina. Os pedidos de desculpa iniciais da criança é porque a mãe mandou pedir desculpa. Não porque necessariamente ele entende o processo dessa pedida de desculpa, mas ele vai aprender, né? Então, quando a gente continua nestes próximos capítulos do Evangelho, a gente tem no capítulo 12 o amai os nossos inimigos, que também está relacionado à reconciliação.
Porque no Amai os vossos inimigos, Jesus, Allan Kardec, vem trazer as reflexões daquela questão de não guardar rancor, não guardar ódio do outro, perdoar os outros mesmo em pensamento, não opor nenhum obstáculo a essa reconciliação e desejar o bem do nosso inimigo. E aí ele continua, voltando no capítulo 10, a reconciliação com os adversários. Então vejam como os capítulos vão se encontrando. E neste ele tem o seguinte texto de São Mateus: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centil. Então tá lá no capítulo 5 de Mateus, quando ele fala para a gente se reconciliar o mais rápido possível, o mais breve possível com o nosso adversário. E aí ele continua falando que a morte não vai nos livrar desses inimigos, que é uma das causas, uma da maior parte das causas das obsessões, porque o nosso inimigo, né, ou se nós formos inimigo de alguém, né, a gente pode desencarnar, ele pode desencarnar e continuar nessa briga, nessa luta no plano espiritual com o plano material. Então, do ponto de vista da tranquilidade futura, Jesus lembra da necessidade de reparar o quanto antes os agravos com o nosso próximo, perdoar os nossos inimigos antes que a morte lhe chegue. Então, apagar qualquer tipo de discussão, de animosidade com com essa outra pessoa, antes que isso vire uma complexidade muito maior. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível, não é somente com o objetivo de apaziguar as discórdias no atual curso da nossa existência, mas é principalmente para isso, para que se não perpetuem existências futuras, porque a gente não vai sair desse ciclo. Eu faço mal para esse, na próxima encarnação ele faz mal para mim, e aí eu faço de novo, ele faz de novo, sabe? A gente não vai sair nunca desse ciclo que é uma prisão para nós, porque a gente vai ficar presa nessas questões. E aí, Chico, com a psicografia de Emmanuel, em Pão Nosso, no capítulo chamado Cura do Ódio, traz a seguinte frase que eu separei para a gente. Quase sempre, o aprendiz de boa vontade desenvolve o máximo das próprias forças a favor da reconciliação. No entanto, o mais amplo esforço parece baldado. A impenetrabilidade caracteriza o coração do outro e os melhores gestos de amor passam por eles despercebidos. Então, por mais que a gente possa ter boa vontade, ainda assim, a gente precisa desenvolver muita força de vontade para quebrar esses laços, quebrar esse percurso de ódio, de rancor, essas violências entre nós e o outro. E aí ele continua. Contra essa situação, todavia, o livro divino oferece receita salutar. Não convém agravar atritos, desenvolver discussões e muito menos desfazer-se a criatura bem intencionada em gestos bajulatórios. Espere-se pela oportunidade de manifestar o bem. Então, o quanto a gente pode, sim, nos respaldar nas mensagens de Jesus, numa leitura do Evangelho, numa leitura da Bíblia, numa leitura que nos faça bem para nos desfazer dessas intenções malévolas para nós e sempre tentar almejar que encontremos esse caminho do bem, almejando
que esse bem chegue. Um bem para o outro, um bem para nós, um bem para ambos, né? E aí, no livro ainda do Vivendo o Evangelho, do André Luiz e Antônio Godoy Filho, a gente tem um outro texto interessante que eu quero ler para vocês. Chama-se Perdão de Cada Dia. São muitas as possibilidades de exercício do perdão nas situações mais corriqueiras da vida diária, tais como brincadeira de mau gosto, desatenção do amigo, hipocrisia do parente, chacota do companheiro, rispidez do chefe, hostilidade do colega, mau humor do marido, irritação da esposa, impertinência do filho, mesquinhez do irmão, negligência do balconista, desrespeito do genro, implicância da sogra, inconveniência do vizinho, destempero verbal no trânsito, agressividade gratuita. É verdade que o mérito do perdão é tanto maior quanto mais grave o ataque à dignidade do ofendido. Contudo, não te esqueças da desculpa simples e anônima às pequenas ofensas. Apoia-te nas lições de Jesus e aprende a exercitar o perdão de cada dia para as faltas daqueles que te partilham a convivência. A planta não dispensa a chuva abundante na estação apropriada, mas agradece da mesma forma o sereno de cada noite. Não é lindo? Então, assim, não ficarmos tão apegados à ofensa do outro, à agressão, mas desculpar as simples questões do nosso dia a dia, como eu li aqui, apoiar-nos nas lições de Jesus para perdoar as faltas daqueles que estão na nossa convivência. E olha que bonito isso, que a planta não dispensa a chuva abundante, mas ela agradece mesmo assim o sereno de cada noite. Porque o sereninho, aquela aguinha mínima que vai jogar para ela, então ela agradece a abundância da água, mas muita água também vai fazer mal. E um pouquinho de água que possa trazer um sereno da noite, ela também é agradecida. Então são nas pequenas coisas que a gente precisa perdoar, esquecer as faltas alheias e esquecer dessas implicâncias entre os nossos, que a gente convive entre os familiares. Então, que essa mensagem do perdão das ofensas, da reconciliação, possa fazer sentido para vocês, que vocês possam conseguir praticá-la no dia a dia. Não é fácil, mas a gente tenta um pouquinho por dia, né? E vai tentando levar uma vida com mais leveza, com mais amor, mais paz, mais paciência para as nossas pequenas coisinhas do dia a dia. E vamos reconciliar com todos, independente se eu não quero levar para a vida futura, se eu não quero, mas reconciliar, perdoar. Gente, muito obrigada. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana e que assim seja. Agradecemos a todos que participaram desse evangelho, encarnados e desencarnados, aos nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e nos guiaram para um bom entendimento. Que eles nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos aqui aprendidos e assim nos sentirmos a cada dia mais fortalecidos na nossa transformação diária. Que possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar, de acordo com o nosso merecimento, com a força de vontade e com a fé de cada um de nós. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda espiritualidade, e com muita paz vamos iniciar o momento do passe. E vamos, neste instante, elevar o nosso pensamento até o Divino Mestre Jesus, rogando a Ele que possamos ser envolvidos numa luz de amor e paz, que essa luz possa trazer o equilíbrio no nosso corpo físico, em todos os nossos chakras e centros de força.
Que essa luz entre pelos nossos lares, limpando, queimando, transmutando e retirando toda e qualquer negatividade que possa haver. Que a luz de Deus e de Jesus tome conta de todo o planeta Terra. Que a luz de Deus e de Jesus envolva os nossos vizinhos, a todo o nosso quarteirão, a toda a nossa cidade. Que a luz de Deus e de Jesus esteja com todos os nossos governantes, para que eles façam o melhor pelo povo. Que a luz de Deus e de Jesus possa, neste instante, ir a todos os orfanatos, clínicas de dependentes químicos, clínicas de repouso. Que a luz de Deus e de Jesus chegue aos lares onde esteja havendo conflitos e desavenças. Que a luz de Deus e de Jesus se faça presente em todos os lares daqueles que neste instante se encontram em desespero. Que a luz de Deus e de Jesus entre por todos os quartos dos hospitais, auxiliando a todos que ali se encontrem, de acordo com a fé, o merecimento de cada um. Que a luz de Deus e de Jesus possa estar conosco durante a nossa noite de sono e que possamos receber das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a cura física, mental e espiritual. Que possamos receber também das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a fluidificação de nossas águas. Rogamos também, ó Pai, por todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, que não estão presentes conosco neste instante, que eles recebam a luz de Deus e de Jesus. E por tudo quanto recebemos, só podemos agradecer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, roga por nós hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda
e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que tendes todo poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão um pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa doce e sublime imagem. E assim seja.